Oi, tudo bom? Eu sou a Julie, sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aquela tag que todo mundo faz na metade do ano sobre os livros que a gente leu, que é a tag dos 50%. Mas antes de eu começar a fazer as perguntinhas, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser já ir respondendo também as perguntas para a gente se conhecer um pouquinho melhor, pode deixar tudo ali nos comentários que de repente é uma indicação sua para mim e os livros que eu estou mostrando para vocês é uma indicação minha para vocês. Então assim a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. E também pode compartilhar este vídeo para os seus amigos e familiares. Também não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito e também ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês receberem uma notificação do vídeo novo. Então, já partindo para o vídeo, eu já vou começar as perguntas. Eu tô com a minha colinha aqui de todas as perguntas aqui do meu ladinho. Então, a primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? Dentre vários livros que vocês viram ali, que eu mostrei para vocês, um dos livros que foi um dos melhores para mim, teve vários, mas que me impressionou muito com a facilidade de ler, enfim, e com todo o enredo. É um livro que vocês não esperariam que eu mostrasse, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, porque eu tive algumas experiências boas com a leitura brasileira, com a literatura brasileira, e eu tive leituras ruins, que eu não consegui dar continuidade, que eu encalhei, né, que eu não consegui passar muito das primeiras páginas, né, então foi um dos livros assim que me surpreendeu bastante por ser uma literatura brasileira mais antiga, né, mais clássico mesmo da própria literatura brasileira. Então, foi um livro que me surpreendeu um monte, né? Para quem não sabe, eu finalizei essa leitura ainda no mês passado, no mês de junho, agora é final de julho. Então, eu terminei ali no final de junho, um pouquinho no início de julho, né, ali. Então foi um livro que me surpreendeu bastante, que eu gostei muito de ter lido. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Então, eu tive sim a leituras de séries nesse ano, mas que foram livros assim que foram muito poucos até, eu não li várias continuações. E no primeiro semestre, os livros que eu li que era continuação foi das Irmãs Quadra, que eu li os 3 livros das Irmãs Quadras no primeiro semestre. Então, eu deixo aqui os 2 últimos, que eu não vou lembrar o nome, mas vou deixar aqui a capinha para vocês, que é sobre a Teresa, sobre a Mayra e a Filipa. Não que a da Beatriz não seja boa, mas também são 2 continuações que eu li e que para mim foram muito boas, assim como o primeiro livro também da Beatriz. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Vocês acho que não têm um certo conhecimento. Eu acompanho bastante a Jucirqueira, a Paula Alexandra, o GF, vários, né, que fazem parte, né, do Booktube. E teve vários livros assim que chegaram nesse primeiro semestre e que me interessaram muito. Só que devido a algumas responsabilidades minhas e do meu noivo, alguns eu acabei não conseguindo adquirir, né, nesse primeiro semestre. Também não tenho parceria com editoras, né, então para estar recebendo esses livros. E também a minha meta de finalizar todos os livros da minha estante para com que assim eu consiga ir indo para livros novos, né,
ao mesmo tempo também trazer indicações de livros novos para vocês, livros mais atuais, né? Livros que vêm vindo a partir de agora. Também trago livros antigos, né, junto para vocês, livros que já foram falados, mas esses novos são os que a gente mais precisa estar indicando para vocês, porque senão para de vender, para de produzir, assim também como os antigos também param de produzir, que é uma coisa que eu converso muito com o meu noivo e ele me acompanha bastante, que tem ali a série A Maldição do Tigre, que por muito tempo foi bem difícil encontrar os livros. Então, eu tô conseguindo encontrar os livros somente em sebos. E na Amazon, se eu for comprar pela Amazon, saem muito mais caros. Então, são livros em que eu tô a cata, numa procura muito grande, para eu conseguir finalizar a série, para eu conseguir seguir, que é uma situação que acaba acontecendo. Pelo fato de não ter tanta divulgação, por não ter tanta venda, acaba que as editoras veem que isso flopou, que não foi bem recebido pelo pessoal. Claro, tem uns que compram, enfim, vão atrás, mas não vira uma grande massa indo atrás daquele livro. Então acaba que as editoras cortam e vocês vão vendo que o livro vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro, porque foi cortada a venda desses livros nas edições, né, nas impressões desses livros, então acaba que vai encarecendo porque vai terminando o estoque que já se tem. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. O livro mais aguardado, assim, pra mim, tem... Claro, eu vou ver, vai ter vários que eu vou querer agora do segundo semestre, mas um livro que eu quero muito ler, inclusive eu quero os outros dois, porque eu consegui o Roubo, é o da Paola Alexandra, eu vou deixar aqui a capinha pra vocês, eu não me recordo o nome, é um livro que ela fez agora nesses últimos tempos, até acompanhei um pouquinho, a loucura de escrever um livro, e vai ser lançado, já está na pré-venda, infelizmente eu não vou conseguir participar da pré-venda, e vai ser lançado agora, nesse segundo semestre de 2023, com parceria com a HarperCollins, se eu não me engano. E então, é esse o livro que eu quero muito, inclusive eu quero os outros dois, né, que é o Volte para Mim e o Livre para Sempre, se eu não me engano. Mas vou deixar aqui todas as capinhas dos 4 livros que ela escreveu já. E é muito bom saber, né, que as pessoas que a gente tem um certo conhecimento e a gente acompanha estão vindo para esse mundo. Inclusive também a Ju Cirqueira já lançou um livro dela no ano passado. E também é um outro livro que eu quero muito, né? Então eu vou deixar aqui para vocês as capinhas dos livros da Paula Alexandra, do livro da Ju Cirqueira, que são livros assim que eu gostaria muito, porque fazem parte agora da nossa literatura brasileira. A Paula Alexandra escreveu livros de época, né, de romance de época, e o Roubo é um livro que eu li agora nesse mês, que eu não falei pra vocês, mas foi assim um livro que acabou me ajudando um pouco nas minhas leituras. E o Roubo, ele é um conto bem curtinho, ele tem nem 90 páginas, ele é um livro bem curtinho. E o Roubo vai contar sobre o Carnaval de Paris. Então, é uma forma dela mostrar todo o amor também pela literatura, né? E todo o carinho que a gente demonstra para elas, assim, para todos, né? É muito precioso, né? E o carinho que vocês demonstram para mim também é muito precioso. Os comentários, as curtidas, eu percebi que cada vez mais está crescendo o canal, devagarinho, mas está indo. É um carinho muito grande e é muito bom para nós, né?
A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou. Por eu acompanhar bastante, né, a Jussiriqueira e todos mais, eu escutei muito falar sobre esse livro. É um dos favoritos da vida da Ju, né, da Juliana. E, infelizmente, um livro que me decepcionou, porque eu achei que eu fosse amar, que é um clássico que ela ama, né? Tem o Pequeno Príncipe, né, e O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né, eu fui dar a minha cara a tapa, né, porque eu fui totalmente influenciada pela Ju. E infelizmente foi um livro que eu não gostei tanto, porque ele foi muito devagar, muito demorado a se ler. Ele é um livro bom, para quem gosta de clássicos, né? É um romance clássico. Então, para mim ele foi muito pesado, ele foi muito lento. Ele me decepcionou pelo fato de que eu fui com muita esperança, com muita sede, achando que eu ia adorar, que eu ia entrar, que eu ia ler assim numa forma de devorar ele, né? E infelizmente todas as vezes que eu li, as 2 primeiras vezes que eu tentei, eu não fui muito pra frente, né? Eu fui muito pouco ali, não consegui engrenar. E a última vez que eu li, que agora foi neste ano, eu finalizei ele, foi um livro assim que eu demorei mais que o normal para finalizar. Então foi um livro bem demoradinho e foi essa parte que me decepcionou, porque eu não consegui me envolver na história a ponto de ler ele numa sentada praticamente. E o livro que mais te impressionou este ano, né, neste primeiro semestre? Os livros, no caso, que eu li, claro, tive que vários outros livros que me impressionaram bastante, né? Fascinante Vilã, Aprendiz de Cupido, né? Sejamos Todos Feministas, os próprios livros que eu li no mês passado. Então, os que mais me impressionaram bastante foi os 2 contos que eu li, que foi, assim, contos que, tipo, eu não sou muito ligada no conto, né? Mesmo ele sendo rápido, às vezes eu demoro muito tempo para finalizar igual, mas foram contos assim que eu li muito rapidinho, que é O Mundo Está em Guerra, mas Aqui é Carnaval, e o livro que eu li, o conto que eu li no mês de junho, participando de uma leitura, ambos, né, participando de uma leitura coletiva, que é Me Dá um Beijo, ambos da mesma autora. Vou deixar aqui a capinha para vocês, né? Foram 2 contos que me impressionaram bastante com a rapidez e com se passarem aqui, né? Claro, mas no Nordeste, mas se passarem no Brasil, né? E foram contos assim que me deixaram bem instigada. Eu tô esperando muito chegar logo dezembro para eu ler o último conto, né? E me despedir dessa autora, que foi uma autora assim que é a Sarah, se eu não me engano. Foi, assim, muito bom pra mim, né? Eu gostei bastante. E, claro, né? Cada um tem as suas escolhas, mas eu gostei bastante desses contos e que foram muito rápidos. Claro, eu li livros de contos e crônicas, que pra mim foi um pouquinho mais complicado, porque muitas palavras eu não entendi, muito do contexto pra mim não foi muito agregado, não consegui entender muita coisa. Então, acontece que acabou prejudicando um pouco na minha leitura. Gostei, mas esses foram os principais, assim. Então, 7º, né? Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro no primeiro semestre ou que você conheceu no primeiro semestre. Uma autora que eu conheci, né, nesse primeiro semestre e que eu gostei bastante, que eu adorei, foi a Bruna Santos, né? Que com os livros das quadras, com o Despertar da Rainha, foi assim um jeito de eu imergir, né, nessa história
imergi nas histórias, na escrita dela, e a forma como ela escreveu foi de uma forma que colocou a gente dentro da história, né? Eu até esqueci de pegar ali o livro para vocês, mas vou deixar as capas aqui todas bonitinhas para vocês, né? Que toda a escrita dela acabou envolvendo muito a gente. E a notícia mais maravilhosa que eu pude ter agora nessa semana é que ela finalmente finalizou o último livro das Irmãs Quadras. E assim, é o livro que vai encerrar toda a história, né? E que nós vamos nos despedir. Não só ela, né, como escritora, vai se despedir das Irmãs Quadra, mas nós como leitores também vamos nos despedir delas. Porque são 4 irmãs que são muito queridas, né? E que nem também Despertar da Rainha nos traz uma história envolvente, né? De um reino distante e acaba envolvendo a gente com toda a escrita dela, nos traz esse aconchego no coração, né, esse quentinho no coração, todo esse romance, toda essa história, né, de uma forma que realmente traz a gente para dentro da história e parece que a gente está ali sentada conversando com uma pessoa que está nos contando a história, né? E que realmente parece que tá passando um filme, assim, a gente vai entrando e a gente vai conhecendo os personagens e aquilo vai passando e parece que a nossa imaginação vai trazendo como se fosse um filme, né? Então, a nossa 8ª pergunta é a sua quedinha por um personagem fictício mais recente. Olha, mesmo eu lendo tanto assim, né, vários romances, várias outras coisas, eu não tô entrando assim, tipo, esse aqui é meu queridinho. Não. Até, tipo, acho legal, enfim, trago isso, né, os parceiros de cada livro de romance que que eu li, né, mas não tem um em específico, assim, tipo, esse aqui foi o que me encantou mais. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, né, e ao mesmo tempo são ótimas pessoas, né, são ótimos personagens, mas infelizmente não teve nenhum personagem fictício, né, que me envolveu ao ponto de eu me apaixonar, de eu ter uma quedinha por eles. Até porque, pra passar Ian Clarke, Simon Bassett e Rodrigo, vai ser difícil. Porque são os 3, assim, que são os maiores pra mim, né? Ian Clarke, né, de Perdida, né, o parceiro da Sofia. O Rodrigo, parceiro da Priscila, do Minha Vida Fora de Série. E o Simon, né, o esposo da nossa querida duquesa, né? Que são, assim, querendo ou não, o Simon ele é um pouco frio, mas a gente entende um pouco da história dele, né, do passado dele, e acaba que ele se torna uma ótima pessoa. 9ª pergunta, seu personagem favorito mais recente? Então, de vários personagens, eu vou repetir aqui pra vocês, que a Teresa e a Mayra, assim, são mulheres fortes, né? Todas as mulheres que eu li são mulheres fortes e guerreiras de certa forma, né? Mas a Teresa e a Mayra, o temperamento delas muitas vezes se assemelham ao meu temperamento, né? Então acaba que elas se tornaram as minhas favoritas por esse detalhe, que muitas vezes eu me pareço muito com a Mayra, ou com a Teresa, ou com as duas junto. Daqui a pouco eu pareço a Beatriz. Então acaba que elas se tornaram as minhas personagens favoritas, né? Ambas as duas. Mas, claro, tem todos os outros, mas elas sim são as que mais me marcaram nesse período. Tem também a Capitu, mas a Capitu não... A Capitu é a Capitu, né?
Dom Casmurro também. Então, o Dom Casmurro, ele é muito inocente, né? Como se tu estivesse conversando com uma criança. E a Capitu é uma mulher muito inteligente, astuta e que leva isso pro mal, né? Então foi uma coisa assim que não... São ótimos personagens, mas não são bons personagens no quesito tipo estrutura, né? Então, acho que seria essas duas as minhas personagens favoritas deste primeiro semestre. 10ª pergunta. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Um livro que não necessariamente me fez chorar, mas que me fez sentir raiva e muita vontade de chorar por devidas todas as situações que aconteceram. Foi um livro que me impactou bastante, todo mundo sabe, né? Que é Era Uma Vez Uma Princesa, da Jacqueline Pascal, que muitas das vezes eu quis chorar, porque não é uma história de flores, né? É uma história bem pesada, é uma história assim que se tu for analisar tudo o que aconteceu com ela, te dá muita vontade de chorar. E foi assim uma coisa que internamente me afetou bastante, né? Foi um livro assim que me afetou muito, porque querendo ou não, às vezes a gente acaba se colocando no lugar das pessoas, né? Se a gente tem uma grande empatia. E acho que isso gerou em mim também, né? Porque o fato, né, aqui ela descreve todo o sequestro, né, toda a parte do sequestro dos filhos dela, o que aconteceu, enfim, até banida do país onde estavam as crianças ela foi por crimes que ela nunca cometeu, né? Então acaba mexendo bastante. É um livro de certa forma complicado, né? Mas ao mesmo tempo ele é bom, né? Ele te traz muita coisa, mas ele te faz querer chorar muitas vezes. A nossa 11ª pergunta, um livro que te fez feliz. Dentre vários livros, né, que eu posso citar para vocês, um dos livros que me fez feliz foi um livro que de certa forma me fez rir e também me fez entrar, assim, tipo, imergir na história e querer ajudar. Foi Fascinante Vilã, né? Que Fascinante Vilã é uma menina que entra numa história de um livro e tenta salvar as pessoas, né? Tenta ajudar, enfim, e fazer todo um sistema. Então, acaba que ela traz, assim, ela é uma menina que tem, né, por incrível que pareça, ela tem o meu nome, né, ela se chama Júlia, e nesse quesito ela tenta ajudar o próprio vilão da história, né, a salvar a cidade. Só que, tipo, ninguém sabe que ele não é o vilão. Então, foi um livro, assim, que me fez feliz, me fez rir, me fez ficar intrigada, né, e me fez querer entrar lá e ajudar. E também foi um livro que eu li muito rápido, foi muito, assim, foi 2 toques eu terminei de ler. E, assim, ele é um livro longo, mas que acho que foi uma semana eu já tinha terminado, 5 dias ali. Eu já tinha terminado de ler. Então foi um livro que me fez feliz e me impressionou bastante também. E 12ª pergunta, a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2023. Um livro que eu li e que eu assisti, no caso, não tá fiel ao livro, todo mundo sabe, mas foi o único que eu li, assim, acho que no final do ano passado, e que eu tive a honra de assistir este ano junto com o meu noivo, que foi Bridgerton, a 2ª temporada dos Bridgertons.
Então, foi assim um livro que não foi tão fiel assim à série com o livro, né? Mas foi a única adaptação assim que eu lembro que eu assisti assim, que tem o livro, que eu tenho o livro que eu li, né? E 13ª pergunta, sua resenha favorita em 2023? Por incrível que pareça, eu não assisto resenha. Não vejo nenhuma resenha, até agora eu não fiz nenhuma resenha, até tenho que fazer pra vocês, mas não assisti nenhuma resenha. As resenhas que eu assisti foi dentro de vlogs, então acaba que não tenho assim tanta lembrança, porque a maior parte dos vlogs que eu assisti são de livros que eu ainda não li. Então não tem como eu dizer, tipo, essa aqui é a melhor resenha, eu fiz essa tal resenha aqui que é a melhor que eu fiz, de um livro tão atual, então eu não tenho como dizer tanto isso. A 14ª pergunta é o livro mais lindo que você comprou ou ganhou em 2023. Um livro assim que eu me impressionei muito com a edição, até lendo ele, eu me impressionei muito mesmo, foi Dom Casmurro, voltando aqui ao Dom Casmurro, porque foi o livro mais lindo que eu comprei nesse tempo, o mais decorado, né? E é assim, acho que a edição mais linda que eu tenho na minha estante. Claro, de um livro clássico, de um livro fácil de ler, e assim, um livro que impressiona muita gente. Então foi o livro que me impressionou bastante e também pela edição, né? E a 15ª pergunta: quais livros você quer ou precisa ler até o final de 2023? Então, dentro de vários livros que eu mostrei para vocês, tem os livros que eu acabei não cumprindo a minha leitura e que, querendo ou não, por mim mesma, eu preciso finalizar logo a leitura deles, né? Preciso finalizar e para poder mostrar para vocês, né? Contar um pouco deles, porque acaba que eu acabei prometendo para vocês que eu ia ler e prometendo para mim mesma que eu ia ler. E acabou que eu não li. Então são livros assim que eu pretendo finalizar a leitura até o final do ano para trazer aqui para vocês uma atualização completa, né, de todos os livros que eu li aqueles que eu tinha prometido e finalizar e cumprir a minha promessa tanto comigo quanto com vocês, né? Porque querendo ou não é uma promessa entre nós aqui. Então, finalizado a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Repetindo aqui pra vocês, deixa o seu like, responde essas perguntas nos comentários se você quiser, que vai ser muito importante pra mim. É um carinho que vocês vão estar demonstrando pra mim. E assim a gente pode conversar também nos comentários, não só aqui através de um vídeo. Então, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser deixar dica de um vídeo, deixa ali nos comentários, eu olho todos os comentários, eu respondo vocês, né? E também compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares. E se você assistiu até aqui e não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo!